Os impositivos, desafiadores da atualidade, levam o homem e a mulher a situações embaraçosas de conflitos existenciais que normalmente desaguam nos transtornos da depressão, fruto espúrio da ansiedade, do medo, da solidão. A criatura humana que conquistou as estrelas não logrou ainda conquistar-se a si mesma. Procura mecanismos de fuga da realidade para projetar a sua sombra e dessa maneira comprazer-se em aparentes situações de prazer e de gozo. As lições soberanas da vida propõem uma mudança de comportamento. As viagens exteriores têm sido coroadas de êxito, porquanto os seres contemporâneos lograram conquistar grande parte do macrocosmo. Penetraram também na intimidade das partículas, neste reino glorioso da vida microscópica. Infelizmente, porém, esse ser que lentamente se torna dominador do universo não teve a coragem de viajar para dentro, para transformar-se, aplicando os valores ético-morais na construção da plenitude, da própria felicidade. Por essas e outras razões, os modernos estudiosos do comportamento humano estabelecem como diretriz de segurança a busca interior do self, o espírito que somos, além das aparências do ego, a persona que apresentamos. Para que possamos lograr esse êxito, face à irrupção de problemas orgânicos, de distúrbios psicológicos e de desequilíbrios de ordem psiquiátrica, os mais valorosos estudiosos do comportamento e da saúde propõem as visualizações terapêuticas. Joana de Ângeles afirma que somos lucigênitos, da divina luz gerados, e que o nosso corpo é o resultado da poeira estelar. Em toda parte, portanto, vibra a luz, desafiando a treva da ignorância e da perturbação, para proporcionar o reino de Deus no íntimo do coração. Em nossa proposta, através desta mensagem, procuraremos convidar a cara amiga e o generoso amigo a reflexões profundas em torno do ser que somos, na indumentária em que nos movimentamos. Em realidade, o ser humano é muito solitário em sua jornada autoiluminativa. Desde o berço até o túmulo, ele deve contar com a sua própria realidade. Os auxílios que lhe chegam da misericórdia divina, através de familiares, de educadores, de amigos e mesmo de adversários, tem por objeto essencial convidá-lo à reflexão em torno da transitoriedade do corpo material ante a grandiosidade do ser imortal que é. Os mais notáveis estudiosos da saúde
mesmo física, como o Dr. Deepak Chopra, o Dr. Bernie Siegel, esse notável cancerologista de Yale, nos Estados Unidos, e toda uma elite de médicos, de psicoterapeutas, de psiquiatras e de devotados servidores do equilíbrio da ordem, propõe a visualização terapêutica em benefício da saúde integral. Isto porque todos nós somos aquilo que pensamos. O nosso pensamento é o dínamo gerador de vida, que se edifica ou que se desconcerta. Na visualização terapêutica, teremos a oportunidade de projetar o pensamento em torno daquilo que gostaríamos que nos acontecesse e que, ante a vibração indômita da vontade, trabalhando no mundo da transcendência divina, logra materializar, evidentemente dentro da lei de causa e efeito. Segundo a tradição chinesa, o dardo que foi disparado não pode ser detido. O arqueiro deve avançar na busca da flecha, cujos efeitos ele assumirá e deverá recompor. Os nossos pensamentos são responsáveis pelas nossas palavras, constituem o arquipélago dos nossos atos. E se aqueles pensamentos são edificantes, é claro que os atos se convertem numa sementeira de bênçãos, ocorrendo de igual maneira quando se constituem de desvarios, dando lugar a desconcertos e tribulações. Nada obstante, para que venhamos a proceder de uma maneira correta, é necessário abandonarmos velhos hábitos, desde a técnica da respiração ansiosa para a conquista daquela respiração diafragmática. Equivale dizer, respirar suavemente, eliminando as toxinas e absorvendo ao máximo o oxigênio libertador de vida. Os técnicos, desde o príncipe Siddhartha Gautama, o célebre Buda, recomendam, como ideal, respirar-se de 3 a 5 vezes no máximo, durante 1 minuto. O que equivale dizer inspirar, com os lábios cerrados, ceder um pouco de tempo à transformação do sangue venoso em arterial e logo depois, com os lábios levemente entreabertos, eliminar o gás carbônico dos pulmões, até fazer que esses abençoados foles da vida estejam em condições de receber a nova dosagem de oxigênio. Concomitantemente, necessitamos de uma postura na qual não haja contração muscular, sequer contração nervosa. Cerraremos os olhos suavemente, deixando que as pálpebras caiam sem qualquer contração muscular. A seguir, procuraremos ao ritmo da respiração
abandonar as tensões que nos devoram, relaxando o couro cabeludo, a testa, os músculos da face, o pescoço, o tórax. Deixaremos derreados os ombros e lentamente desceremos ao abdômen, às pernas, aos pés bem plantados no chão. E a seguir, também os braços, antebraços, mãos e dedos. Poderemos fazer a visualização terapêutica, deitados sobre uma superfície dura, sem travesseiro, ou sentados em uma cadeira no estilo ângulo reto, sem nos apoiarmos no espaldar. E para aqueles que são mais exercitados, a postura de lótus, que proporciona um bem agradável respirar. Logo depois, procurar equilibrar o pensamento, focalizando uma imagem que nos seja agradável. Nem sempre será possível conseguirmos nas primeiras experiências. Os psicólogos afirmam que o indivíduo normal tem uma média de 90.000 a 95.000 pensamentos por dia. Certamente, pensamentos viciosos, aqueles com os quais nos comprazemos, não renovando a casa mental e, por efeito, dando lugar a distúrbios de somatização de conflitos na área orgânica. É necessário, portanto, que aprendamos a fixar o pensamento de maneira saudável e equilibrada. O saudoso Swami Satya Sai Baba recomendava uma maneira educativa para o pensamento. Propunha o eminente pensador e mestre que fosse colocada uma vela acesa a uma distância de 1 metro do indivíduo, que ele fixasse o seu pensamento na chama da vela. Mentalmente, ele iria dizendo: eu vejo a chama da vela, e procurasse ver apenas a chama da vela. Com a repetição do exercício, o indivíduo concentra-se apenas naquilo que é o foco do seu desejo. O segundo passo é dizer: a chama da vela me ilumina. E, naturalmente, ver-se iluminado pela chama da vela. Por fim, depois de demorados e cuidadosos exercícios, ele passará a dizer: eu sou a chama da vela. E o mundo exterior desaparece-lhe para dar lugar a esse flamejar da pequenina labareda. Por que uma vela acesa e não uma lâmpada? Seria alguma condição mística? De maneira nenhuma. É que, fixando a chama da vela, esta movimenta-se, e enquanto um recurso elétrico invariavelmente
apresenta-se um tanto estático, e mesmo quando se movimenta, assim o faz de maneira perturbadora. Com esse exercício, passaremos a um outro foco. Eu sou luz. Joana de Ângeles, em um dos seus belos livros, que é denominado como Momentos Enriquecedores, no capítulo Autoencontro, propõe o seguinte: a ansiosa busca de afirmação da personalidade leva o indivíduo, não raro, a encetar esforços em favor das conquistas externas, que o deixam frustrado, normalmente insatisfeito. Transfere-se então de uma para outra necessidade, que se lhe torna meta prioritária e, ao ser conseguida, novo desinteresse o domina, deixando-o aturdido. A sucessão de transferências termina por exauri-lo, ferindo-lhe os interesses reais, que ficam à margem. Realmente, a existência física é uma proposta oportuna para a aquisição de valores que contribuem para a paz e a realização do ser inteligente. Isto, porém, somente será possível quando o centro de interesse não se desviar do tema central, que é a evolução. Para ser conseguida, faz-se imprescindível uma avaliação de conteúdos, a fim de saber-se o que realmente é transitório e o que é de largo curso e duração. Essa demorada reflexão selecionará os objetivos reais dos aparentes, ensejando a escolha daqueles que possuem as respostas e os recursos planificadores. Hoje, mais do que antes, essa decisão se faz urgente, por motivos óbvios, pois que, enquanto escasseiam o equilíbrio individual e coletivo, a saúde e a felicidade, multiplicam-se os desaires e as angústias, ceifando os ideais de enobrecimento humano. Se de fato anelas pela conquista da felicidade, tenta o autoencontro, utilizando-te da meditação prolongada, penetrar-te-ás, descobrindo o teu ser real imortal, que aguarda ensejo de desdobramento e realização. Certamente, os primeiros tentames não te concederão resultados apreciáveis. Perceberás que a fixação da mente na interiorização será interrompida inúmeras vezes pelas distrações habituais do intelecto e da falta de harmonia. Desacostumado a uma imersão, a tua tentativa se fará prejudicada pela irrupção das ideias arquivadas no inconsciente, determinantes de tua conduta inquieta, irregular, conflitiva. Concordamos que a criatura é conduzida, na maior parte das vezes, pelo inconsciente, que lhe dita o pensamento e as ações, como resultado normal das próprias construções mentais anteriores. A mudança de hábito necessita de novo condicionamento, a fim de mergulhares nesse oceano tumultuado, atingindo-lhe o limite que concede acesso às praias da harmonia, do autodescobrimento, da realização interior.
Nessa façanha verás o desmoronar de muitas e vazias ambições, que cultivas por ignorância ou má educação, o só sobrar de inúmeros engodos, o desaparecer de incontáveis conflitos que te aturdem e devastam. Amadurecerás lentamente e te acalmarás, não te deixando mais abater pelo desânimo, nem exaltar pelo entusiasmo dos outros. Ficarás imune à tentação do orgulho e à pedrada da inveja, à incompreensão gratuita e à inimizade perseguidora, porque somente darás atenção à necessidade de valorização do ser profundo e indestrutível que és. Terminarás por te venceres, e essa será a tua mais admirável vitória. Não cesses, portanto, logo comeces a busca interior, de dar-lhe prosseguimento se as dificuldades e distrações do ego se te apresentarem perturbadoras. Medita, pois, orando, quanto te seja possível, e conseguirás a meta maior, o autoencontro. Depois dessas explicações, vamos iniciar uma análise de profunda reflexão, procurando, na visualização terapêutica, a saúde, a paz, a alegria de viver, a solução do problema que nos aflige, mantendo-nos vigilantes. Iniciemos o nosso exercício no lugar que você escolheu. Mantenha-se tranquilo, quer esteja sentado, na postura de lótus ou deitado. Respire profundamente. Inspire o oxigênio de maneira suave pelo nariz, com os lábios cerrados. Dê-se alguns segundos para que o oxigênio realize o seu mistério em nosso organismo. E depois, eliminemos o gás carbônico e as toxinas com os lábios levemente entreabertos. Por exemplo, inspirar, reter, expirar. Enquanto assim procedermos, para que a mente não saia do nosso foco, prestemos atenção em nossa própria respiração. Sintamos o oxigênio penetrando-nos. Experimentemos o oxigênio que estamos assimilando e concentrados na respiração. Deixemo-nos eliminar toda e qualquer tensão que nos esteja afligindo. Como segundo passo, comecemos a visualizar. Observemos uma paisagem que nos seja familiar. Tragamos à nossa consciência algum arquivo de um lugar encantador. Uma cordilheira, uma
solitária montanha, um jardim, um lago suave, de águas tranquilas, qualquer paisagem que possa contribuir para o nosso estado de relaxamento físico e emocional. Elejamos, por exemplo, uma montanha, porque a montanha é também símbolo de solidão. Visualizemos uma cordilheira, destaquemos uma montanha, a hora do crepúsculo, quando o leque multicolorido do sol vai fechando as suas plumas e uma fímbria de luz coroa os montes à distância. Você está no alto dessa montanha. Contemple a paisagem. À medida que o sol vai desaparecendo, uma doce melancolia toma conta da natureza. Brisas suaves são carreadas pelos braços e gentis do entardecer. Sinta essa brisa perpassando pelo seu corpo. Visualize-se de pé na montanha. Olhe em derredor. Lentamente, a cordilheira vai mergulhando em sombras, enquanto o dossel da noite, na sua tonalidade azul escura ou sombria, começa a salpicar-se de estrelas. Lâmpadas siderais tornam-se focos brilhantes neste admirável conjunto da ausência do sol, que é o veludo da noite. Contemple a natureza. Faz tanto tempo que você não se encontra a sós com Deus, a mais bela solidão. Muitas vezes você tem estado sozinho, isto é, sem a presença de outras pessoas à sua volta, mas encontra-se aturdido pelo número volumoso de pensamentos, de distrações, de conflitos que o aturdem, atirando no abismo de inquietações. Agora não. Você está sozinho em a natureza, deslumbrado, talvez, por primeira vez, com essa paisagem incomum que há muito tempo você não contempla. Acostumado com a claridade artificial, você se desconectou da realidade do universo. Aproveite. Veja-se caminhando lentamente no alto da montanha. Mova-se na visualização. Olhe para um lado, olhe para o outro. Aspire o oxigênio rarefeito
da montanha. Você sentirá, talvez, perfumes que vêm de distantes jardins ou das flores silvestres do campo. Jesus, depois de atender as multidões, buscava em a natureza o seu refúgio para a solidão com Deus. Ali renovava as energias que eram absorvidas pelas criaturas sofridas e ansiosas. E por isso mesmo, mantendo seu constante contato com Deus, ele impregnava os indivíduos que, depois de travarem um contato com ele, nunca mais eram os mesmos. Neste momento, focalize uma estrela, aquela que lhe parecer mais brilhante, que lhe chame a atenção. Olhe-a. É um mundo grandioso de luz. Fixe o seu pensamento nessa estrela e você perceberá que ela irradia uma luminosidade especial que o alcançará. Então você poderá dizer: eu vejo a luz da estrela. E logo a luz da estrela penetra-me. Por fim, você verá que dessa estrela destaca-se uma outra, do mesmo porte, que parece dirigir-se para você. Observe. A luz desce numa forma estelar. Você está fascinado e ela se acerca cada vez mais. E à medida que está ao seu alcance mais próximo, ela se transforma em uma figura humana. Observa a indumentária longa, descendo dos ombros até os pés. A cabeça gloriosa, ornada pelos cabelos luminosos. Olhe bem, é Jesus. Fite Jesus. E ele parece deslizar na sua direção. Acerca-se-lhe e a uma distância de poucos metros, ele para e sorri suavemente. Desenha nos lábios e na face sublime a gentileza de um sorriso dirigido a você. Parece que ele lhe está sugerindo pedir-lhe alguma coisa. Pense, qual é o seu problema deste momento? A saúde deteriorada, conflitos internos que o vergastam, calúnias que o excruciam, dores sem palavras que o aturdem, sofrimentos
que defluem de perseguições de outros, desafios domésticos, ausência de amor. Todos nós temos grandes desafios pela frente. Selecione um desses problemas neste momento. Pense nele. Se for a saúde, pense no órgão enfermo e visualize-se como você gostaria de estar alguns dias após este momento. Veja-se na tela da mente, saudável, alegre, em paz. E com este pensamento fixo na sua mente, ou qualquer outro dos problemas enunciados ou não referido, peça a Jesus que o ajude a lograr o êxito nesse empreendimento. Deixe-se dominar pela sublime presença. Ele sorri e parece dizer-lhe, sem palavras, que o irá atender. Ele aproxima-se de você. Acerque-se-lhe. Ele o abraça. Abrace-o. Ele penetra em você como se fosse um perfume que lhe penetrasse pelos poros e você fica iluminado. Distenda os braços para baixo. Receba o afago de Jesus e diga suavemente: eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou saúde. Eu sou saúde. Aspire o ar da natureza. O psiquismo do psicoterapeuta divino penetra-o. E a partir de agora, se você souber preservá-lo, esta ligação não mais será interrompida. Toda vez quando uma aflição surpreendê-lo na primeira oportunidade, volte à montanha do encontro, recordando-se daquela montanha na Galileia, onde ele cantou a sublime melodia das bem-aventuranças. Respire suavemente. Outra vez. Mais uma vez. E volte à realidade do lugar em que você se encontra.
contribuindo para isolar-se. Procure antes colocar uma música suave, para que, neste momento em que você retorna ao mundo objetivo, possa escutar a melodia. Ouça. Agora que você voltou ao mundo físico, ouça a melodia. Respire no mundo objetivo do dia a dia. Abra os olhos. Tudo bem. Com essa técnica, com toda certeza, você irá fruir de paz, de bem-estar, de alegria de viver. Suponhamos que uma enfermidade atroz agasalhou-se-lhe no organismo, seja ela qual for, degenerativa, infecciosa, traumática. No momento do encontro com Jesus, pense nesse problema. Como disse, projete-se como gostará de estar dias depois. Visualize-se saudável e você verá que dos olhos de Jesus uma luz penetrante sairá. Entrará dos seus olhos no centro cerebral, tradicionalmente conhecido como terceiro olho, na raiz do nariz, ou então, distendendo as mãos, o mestre extraordinário, de seus dedos sairá a luz que será captada pelo seu chakra coronário, a parte superior da cabeça. E essa energia luminosa irá sendo canalizada na direção da enfermidade. Ali, ela trabalhará não as células doentes, mas as células saudáveis. Essa energia irá ao seu perispírito, conhecido com outras designações, ao corpo astral, ao modelo organizador biológico, ao fulcro entre o espírito e a matéria, que se encarrega de produzir pelas vibrações as futuras células, que agora serão saudáveis e irão substituir as enfermas, que morrem entre 28 e 30 dias sem contaminar aquelas saudáveis da sua visualização terapêutica. Mas se você está deprimido, dominado por fenômenos torturantes, veja-se jovial, recordando os seus dias anteriores, quando a saúde emocional tornava-o um ser alegre e bem disposto. E o Senhor, distendendo as mãos na sua direção, irá estimular os neurônios
para que produzam as substâncias da felicidade, as dopaminas, da alegria, as serotoninas, as noradrenalinas, refazendo a depressão. É uma planta parasita que se agasalha na árvore da saúde e vai penetrando as suas raízes devastadoras até sugar a energia do cavalo, a planta, e matá-la. Não acontecerá com você, porque quando você disser eu sou saúde, a energia expulsará a penetração parasita que o ameaça. De igual maneira, distenda essa vibração terapêutica para qualquer problema diante de Jesus, que Ele enviará a energia própria para o seu refazimento. Nós fomos criados para o amor, para a plenitude. Não é o sofrimento que nos deve conduzir a Deus, mas o conhecimento de Deus, que através do sofrimento nos desperta para a realidade da vida imortal. Lembre-se, você nasceu para ser feliz. Tem o direito à felicidade. Você, como eu e todos nós, todos estamos na Terra para ressarcir a economia divina dos prejuízos que lhe causamos, promover o progresso, contribuir para a felicidade geral através do amor. Ame-se. Não se permita o desrespeito a você próprio. Trabalhe pela sua autoiluminação. Esforce-se para ser hoje melhor do que ontem, para ser amanhã melhor do que hoje, como assevera Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, e permaneça lutando sempre contra as más inclinações. Este é o grande desafio existencial. Vamos tentar. Quando deixamos de tentar, perdemos a sublime oportunidade da reencarnação. Que tenha muita paz, caro amigo, cara amiga, refugiando-se, cada um de nós, em Jesus, o sublime terapeuta da humanidade.